Iniciou. Deu? Deu. Bom, então vamos lá. Boa tarde, né? Quase boa noite, então, a todos. É um prazer agora conhecê-los, né? Alguns já abriram as câmeras, a Jaqueline, a Aline, né? Outros eu estou vendo só ou a inicial ou a câmera. A Camila. Oi, Camila, foi contigo que eu falei hoje? Oi? É ou não? Não escutei. Não escuto. Não escuto. Será que eu estou travada? Foi comigo, sim. Ah, agora escutei. Ah, que legal. Então, muito prazer também, né? A Camila, nossa... É que eu estava com fone, acho que o fone está com problema. Ai, que bom. Então, a Camila é nossa representante, né, no centro acadêmico, aí nos dando uma força, né, para convocá-los, né, para essa reunião, essa conversa, né, sobre as rematrículas. Eu quero agradecer. Aqui tem mais uma que abriu a câmera, deixa eu ver a Ângela também. Prazer, Ângela. A Jaqueline, a Ângela. Então, assim, pessoal, em primeiro lugar, né, já que estamos gravando, eu tenho que deixar o meu registro aqui e agradecer imensamente, assim, com o coração, né, mais do que aberto, ao professor Felipe. Né? O professor Felipe nos auxiliou e eu acho que nos conectou de uma forma tão positiva que eu não tenho nem palavras assim para agradecer, né, toda a força que ele nos deu lá no início e tem nos dado o tempo todo. Então, uma pessoa assim realmente incrível, só tenho, né, coraçõezinhos, né, para distribuir lá para o professor Felipe, certo? Então, assim, as horas complementares, né, continuam, então, o professor continua auxiliando com essas horas complementares. Qualquer dúvida, qualquer problema, né? Vocês têm que realmente assim fazer essa correria que eu vejo, né? Alguns fazendo, perguntem, a gente manda e-mail de novo lá para a coordenação de extensão que também está se organizando, né? Assim como eu sou ainda, né, de Gravataí, sou da coordenação acadêmica de Gravataí, assumi, né, então, para auxiliar a professora Adriana, que assumiu a direção acadêmica, né, então, geral, assumi também a coordenação acadêmica de Guaíba, e nós também, né, ganhamos vocês, né, porque nós ganhamos esse presentão, assim, que são os cursos, né, que estão em extinção. E eu gosto muito, né? Eu coordenei por muito tempo o curso de Educação Física de Gravataí. Então, eu sou formada em Educação Física. Então, eu tenho um carinho e gosto, né, desse contato com coordenação, porque daí a gente tem um contato direto com vocês o tempo inteiro. Tá? Então, eu considero assim, por mais que deu um trabalhão, né? Estou me virando em muitas, né, Simones por aí, mas de qualquer forma é algo que é muito gratificante, né? Poder então voltar à coordenação, voltar a ver vocês, voltar a ter esse contato mais próximo assim com todos, tá? Bom, o que eu preciso assim conversar assim mais seriamente hoje com vocês, que é o foco do nosso encontro, é referente às rematrículas, ok? Então, o que está acontecendo, né? O que aconteceu, vamos dizer assim, na semana passada? Eu tinha uma programação, uma organização toda, né? Para uma rematrícula, então, conforme o calendário acadêmico, que iniciasse no dia 1º de dezembro. Tanto eu quanto o professor Felipe, que sempre me dá essa força, nós estávamos, então, organizando todos os históricos de vocês e nos programando, então, para avaliar esses históricos todos e direcionar essas rematrículas de vocês. Porque muitos têm aproveitamentos, né, que já foram realizados no sistema, mas tem disciplinas que vocês estão cursando que terão uma equivalência ali na frente. Então, é interessante, é fundamental que nós consigamos ter essa sintonia, né, para a rematrícula e orientá-los, tá? Então, isso eu e o professor Felipe estamos fazendo nessa parceria, né, de avaliar os históricos e poder passar essa informação para vocês. Então, eu agradeço de coração a confiança, né, que vocês tiveram em segurar um pouquinho, né, não sair fazendo a la louca lá a rematrícula,
sem, né? Apareceu isso aqui no meu sistema, brum, vai lá e marca. Por quê? Porque daqui a pouco vocês vão marcar uma lá que vai ter uma equivalência que a professora Vivi já fez essa previsão, né, para vocês. Então, imagina se vocês se matricularem no que está disponível e por uma questão de códigos, né, não fechar com isso. Essas equivalências a gente só consegue dar, né, concretizar ela após o fechamento da turma. Então, assim, a gente até lança no sistema como prevista, mas ela só vai aparecer lá para vocês, né, a equivalência, após o fechamento da turma lá no sistema. Isso vai ser lá pelo dia 18 de dezembro, tá? Que é o último prazo. Então, perguntem antes de fazer a rematrícula. Não façam tudo, não marquem tudo que aparece disponível para vocês, para a gente não ter esse problema ali na frente de ter que ficar trocando, ou daqui a pouco vocês nem, né, se deram conta e acabam, né, se matriculando numa disciplina que teria uma equivalência, certo? Tá, eu já olho lá, tá, Bruna? Eu só vou dar a continuação aqui e aí depois eu vou olhar todas as mensagens ali para vocês. Aí pode até abrir o microfone, vai perguntando, daqui a pouco a tua dúvida é a mesma dos demais, tá? Então, assim, o que acontece agora? O que nós temos? Por que a gente pediu para vocês segurarem a rematrícula e estamos pedindo para vocês, então, aguardarem as nossas orientações? Nós vamos fazer por blocos, né? Essa avaliação nos históricos e marcar com vocês, acredito que Meet, né, Felipe? Por blocos também, né? Eu acho melhor, né? Então a gente marca por Meet e vai orientando vocês o que deve se matricular, né? Mas assim, tem que ser grupos menores, de 10 em 10, né? Para a gente poder dar uma orientação melhor, né? Poder conversar, vocês também colocarem as dúvidas de vocês. O que acontece? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês. O que tem aqui? Por que não Estão enxergando? Ainda não, Simone. Ué, por que não aparece lá em cima, Felipe? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo, então. Peraí. Deixa eu cancelar aqui. Cancelar. Vamos de novo. Uma janela. Agora vai dar. Estão vendo? Sim? Ainda não. Tu tá apresentando uma janela? Estou. Agora tá aparecendo. Tá começando. A internet. Aí. Isso aí. Ok. Bom, então assim, ó, o que nós temos, né, para vocês entenderem agora, o que surgiu, né? Então, também tem uma outra questão, né? Quando eu entrei, tanto a professora Vivi, né, quanto a professora Adriana, quanto o Felipe, sempre me passaram de uma combinação que vocês tinham, né? Uma questão, assim, de uma aflição de não terem disciplinas, né, ofertadas presencialmente, que vocês queriam esse contato, enfim, né, que é importante, e é uma metodologia que vocês escolheram, né, o presencial, tá? Então, isso a gente, enquanto, né, houver possibilidades totais, assim, a gente quer manter. Então, eu e o professor Felipe, a gente, né, planejou, organizou e mantivemos, então, a questão, né, de ter ofertas no presencial, tá? Então, o que acontece? Nós temos 3 modelos de ofertas para vocês. Presencial, por que eu coloquei ali sem um posicionamento ainda? Porque o presencial, nós não sabemos se as aulas, né, voltarão presencialmente
ou se elas serão nesse mesmo modelo atual. Né? Então, isso depende de definições, né, de município. Nós estamos numa batalha aí muito grande para conseguir uma aprovação, né, do plano de contingência que libera, então, o campus para recuperação de práticas. E, claro, a gente aguarda um posicionamento da instituição, né, se as disciplinas teóricas elas serão de uma maneira remota e as presenciais, o que a gente consegue, né, fazer de uma maneira presencial, uma parte, enfim, né? A gente aguarda, então, uma definição também da instituição que também está amarrada, né? Porque nós dependemos de várias leis, né? Enfim, vocês sabem disso, né? Com toda essa questão, né? Tudo que envolve a nossa vida atual, né? De medo, de insegurança, né? Do que vai acontecer ali na frente, nós perdemos essa questão de previsão, de organização do nosso futuro, porque a gente não sabe, né? Um dia tu programa algo, daqui a pouco tá fechado, daqui a pouco abre de novo, enfim, tá? Então, isso é um momento que todos nós estamos vivendo. Mas, então, essas disciplinas presenciais, né? Ou elas serão do mesmo modelo que vocês estão vivendo aqui, com um Meet semanal, né? Com o professor Felipe, né? Ou, então, existe uma nova categoria. O que são essas disciplinas da nova categoria? Se chama categoria 17, tá? O que acontece? Ela é uma disciplina EAD, com uma cara de EAD, né, com um web professor, porém, ela vai ter um acompanhamento semanal deste professor. Então, toda semana o professor vai entrar lá e vai conduzir a aula por 1h30, toda a semana. Qual é o diferencial, né? Quando a disciplina presencial ela retornar, vocês vão ter que ir para a UBRA, vocês vão assinar o diário, né? O diário, vocês têm toda uma questão até de organização para chegar na universidade. Na categoria 17, ela funciona com muitas características do EAD, tá? Porque o professor, ele encontra vocês semanalmente por 1h30, grava esse encontro, tá? E disponibiliza lá no roteiro, lá no aula, né, esse link. Então, se vocês, por um acaso, não conseguirem assistir aquela aula, ela vai ficar gravada lá, vai ficar disponível para vocês, certo? Bom, o que acontece? Qual é o diferencial? É que as provas dessa disciplina, elas também vão acontecer de uma maneira, vamos dizer assim, do dia da disciplina disponível. Tá? Então, vamos supor uma disciplina, vou pegar uma, não é a didática, não é, mas vou pegar a didática. Se ela está marcada que ela vai estar disponível na quinta-feira de noite, vocês, quando, né, forem fazer a avaliação semestral, a AS, vocês terão que ir até a universidade para realizar essa prova. Por isso que, né, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, não tem como você se matricular numa disciplina presencial e numa disciplina da categoria 17, tá? Porque a avaliação dela é presencial, ok? E aí nós temos também o outro modelo, que são as disciplinas que vocês também já estão habituados, que são as disciplinas, né, totalmente EAD, né? As institucionais, elas permanecem nesse modelo, né? E uma outra oferta, né, que tem pouquíssimos alunos lá, a gente também, né, vai mantendo, vai organizando para poder, então, disponibilizar para vocês. Aí nós temos as disciplinas aqui, já, né, colocar aqui para vocês irem se organizando já. Nós pegamos o quê? As disciplinas com uma demanda maior, né? E as disciplinas também com uma demanda que nós conseguiríamos colocar, né, no mínimo 25 alunos, que é o que a instituição nos pede. As demais, anteriores a essa, nós temos
nossa, bem diversificado, né? Algumas têm 5, outras têm 10, outras têm 12. Então, nós não teríamos essa possibilidade de ofertar lá presencialmente. Tá? Então, por isso que nós pegamos as próximas lá. Então, nós temos a recreação na segunda de noite, práticas educativas na terça de noite e os projetos educativos na quarta-feira de noite. Tá? Então, o que acontece? Estágio, nós vamos ter o primeiro da educação infantil. No próximo semestre, nós vamos, então, né, ofertar o outro estágio dos anos iniciais, porque daí a gente também não oferta presencialmente mais o estágio da educação infantil. Isso é bem importante, tá? A recreação, ela conversa com a educação física, então vai ter oferta, né? Volta e meia vai ter oferta lá para vocês. Mas o estágio em educação infantil, ele é, então, lá até o quarto semestre, ele é do início do curso, né? O primeiro estágio do curso. Então, esse, né, quem não fizer neste momento, vai precisar fazer, então, né, nós vamos solicitar, vai precisar fazer da maneira remota. Por que nós escolhemos assim, né? Eu acho que o primeiro é a orientação inicial de vocês, é o primeiro estágio, tem que ter esse olhar, né? Por isso que nós colocamos ele, que também tem uma demanda muito parecida com os anos, né, iniciais. Mas, então, vamos colocar numa ordem cronológica de oferta. Então, assim, quem fez nos anos iniciais o estágio, neste semestre, né? Desculpa, quem fez a educação infantil nesse semestre e quer e precisa, né, muito fazer o do outro, porque já tem o local, ou enfim, pela sua decisão, terá que fazer no EAD. Tá? Assim como o estágio de gestão. Caso consiga, né, se organizar, em 2021/2, nós vamos oferecer o de anos iniciais. Tá? Então, a gente vai seguir uma ordem também na questão da oferta. Aquele que precisa se formar agora e precisa do estágio em gestão, vai ter disponível lá para fazer a distância também. Tá? Fiquem tranquilos lá quanto a isso. E aí nós temos os estágios, a oferta, então, da categoria 17. Como eu falei para vocês, toda semana vocês terão esse encontro, tá, com esses professores. Tá? Então, ele fica... E aqui nós temos a oferta. Então, políticas em gestão e meios educativos, categorias de análise espaço-temporais, educação em ciências naturais, cultura, arte e educação. Essas disciplinas sempre serão ofertadas na categoria 17, com esse encontro semanal, né, de uma maneira remota com um web professor. Permanece naquele mesmo sistema, vocês têm o auxílio do EAD, né? Vocês vão ter lá, não é monitor, é o tutor, né? Que pode auxiliar. Então, o professor é na parte bem acadêmica, né, do que vocês estão precisando lá com as dúvidas pontuais sobre o que, né, o material todo da disciplina. Já o tutor sobre questão de postagem, onde postar, né, aquela conversa assim um pouquinho né, não direcionada ao assunto da disciplina, porque nem sempre, né, esse tutor ele é mais amplo, né, ele atende várias disciplinas. Já o professor, ele é específico, ele passou por um edital para assumir essa disciplina, ok? Então, depois, passamos para a categoria, né, EAD, que a gente falou para vocês, e por que a gente também está conversando com vocês e pedindo para que vocês, né, segurem essas rematrículas. Porque o EAD, ele está com um calendário um pouquinho diferente, né? Primeiro que ele está passando por uma reestruturação. Essa reestruturação que a gente passou ano passado, né, está vivendo esse ano, o EAD está passando neste ano, né? Está começando o processo e vai viver todo 2021. Então, ele está com um calendário próprio também, né, de questões assim que não teriam como antecipar, como as rematrículas que nós antecipamos agora. Então, a oferta do EAD, ela permanece a partir do dia 1º do 12, ok?
Então, imaginem vocês, né? Vocês vão lá, vão se matricular na disciplina de práticas educativas e só falta práticas educativas e o estágio em gestão. Aí vocês vão lá, se matriculam em práticas e fica a gestão. Ah, a gestão eu vou incluir só no dia 1º. Aí nós temos um detalhe que vocês estão fazendo, enviando a documentação, né, para alguns, né, os alunos que têm a bolsa estão enviando a documentação lá para o ProUni. Então, assim, o pessoal está recebendo e está avaliando. A partir do momento em que está tudo certo com a documentação de vocês, aí o pessoal, né, coloca lá no sistema e aí é que a matrícula confirma. Então, imaginem vocês, se vocês vão colocar só práticas educativas e não tem como inserir, né, a disciplina depois de gestão, porque tem que esperar confirmar a análise da documentação de vocês para poder incluir estágio de gestão. Então, não faz sentido, né, a gente acelerar se todo mundo, né, for junto ali, para todo mundo é dia 1º e fica tudo certo, né? Acho que fica mais fácil de nós trabalharmos e orientarmos de uma forma correta todos vocês, né? Então, essa é a nossa proposta, né, professor Felipe? E assim, para fazer aquele trabalho que já se fazia, acho que presencial, que a Vivi fazia com vocês ali, né? De sentar, dar uma olhada. Então, a gente, né, pensou de montar, a gente manda para vocês os grupos ali, não sei, aí a gente vai ajustando o horário, quem não pode aquele dia, vai mandando mensagem, a gente vai ajustando para que vocês, né, sejam, né, atendidos, né, e a Simone tá virando o osso lá para ofertar essas presenciais também, né, gente, não é fácil, mas eu acho que dessa maneira vocês ficam bem amparados, né. Isso. E entrou, a vantagem é que entrou também essa categoria 17, né, porque ela é muito parecida com o que a gente está vivendo agora. Tá? A única diferença é que ela não é, né, com os nossos preferidos, assim, né? Eu sempre digo que a gente já conhece os professores, já sabe como eles trabalham, né? Então, são pessoas novas, e aí isso nos causa um pouquinho de angústia, porque a gente tem que conhecer aquela pessoa também, né? Sair daquela nossa zona. Então, é mais nesse sentido mesmo, porque vai ser muito parecido, né? E aí depois, esse professor, ele permanece. Então, imaginem vocês que vocês vão poder dar um feedback do professor para os próximos, né? Ó, vai lá que esse aqui é casca dura, como vocês já fazem, né? Então, esse ali é terrível, não dá para atrasar a entrega, né? Esse aqui manda uma mensagem que ele é bem queridão, né? Então, vocês vão ter toda essa vivência e vão poder auxiliar, né, os colegas, os demais, tá? Agora, deixa eu ver aqui que a Bruna tinha uma... em agosto, agora fiz minha matrícula, no qual já tenho depois enviar novamente a documentação que foi... em agosto, fiz a minha rematrícula pelo protocolo no atendimento. Preciso enviar novamente... bom, eu não sei, Bruna, tu queres falar em que sentido? Se tu vai precisar fazer alguma matrícula via protocolo, é isso? Eu acho que a Bruna está aqui ainda? Tá sim, eu acho que ela está se referindo ao ProUni. A Bruna é formanda. Ah, tá. Não, Bruna. Não, se tu vai te formar agora, tu não vai precisar fazer a rematrícula. Oi, Simone. Não, é que acontece? A gente foi orientado, né? Nós fomos orientados a fazer a rematrícula mesmo que nós fôssemos formandos, né? Aí, em agosto, eu fiz a rematrícula pelo protocolo. Aí, a minha pergunta é, eu preciso fazer de novo essa rematrícula em função do ProUni, mesmo sendo formanda? Mesmo já tendo sido em agosto? Tá, assim, ó, se tu tem todas as disciplinas, Bruna, tu não precisa fazer a rematrícula, tu não vai ter mais nada para cursar, né? Talvez no teu histórico ainda apareça por a orientação que eu dei lá no início, né? Que o código ainda não, a equivalência, o sistema não consegue ler, né? Que vai ser feita essa equivalência. Então, o que acontece? A manutenção, sim, né? A manutenção da bolsa, o aluno deve fazer como um fechamento do seu curso. Essa é a orientação que eu tenho. Sim, mas mesmo sendo, no caso, eu já fiz a manutenção da bolsa em agosto, eu preciso fazer ela novamente? Precisa como um fechamento do teu curso.
tá? Eu posso buscar mais informações para vocês e eu passo ali no grupo do Whats, né? Para saber como funciona, como é essa manutenção, se vocês não vão se matricular, porque ele é um fechamento da tua bolsa, vamos dizer assim. Tá? Marco levantou a mão. Marco tá só testando a ferramenta. Quando apareceu essa ferramenta, uma reunião, estava eu lá com a mãozinha, mas eu estava testando para ver se ela já estava ativa. Né? Aí ficava só a Simone levantando a mãozinha, incomodando na reunião. Fala, Marco, pode falar. Eu já havia testado a ferramenta semana passada, agora é na prática mesmo. Bom, a renovação da Bolsa ProUni, ela vai até fevereiro, né? Eu estava me programando para deixar bem para o final, porque eu estou priorizando assim. Primeiro, os importantes eu estou deixando para depois e estou fazendo só os urgentes agora. Né? Matando um leão por dia, né, Marco? Então, a rematrícula depende da renovação da Bolsa? Na verdade, assim, ó, ela depende a confirmação da tua rematrícula. Não vai cair a tua matrícula, tu entende? Mas, por exemplo, se tu precisar trocar alguma coisa, adicionar alguma coisa, a gente não consegue mexer na tua matrícula até que a análise seja feita. Aí tem que esperar até fevereiro ou até a data que eu fizer a renovação. Isso. Se tu quiser, né, a gente já vai te aconselhar, a gente já vai te organizar aqui na vida, na tua vida, vamos dizer, na tua jornada, né? Tu pode fazer a rematrícula. Tu vai ver que a tua matrícula vai ficar como reservada. A partir do momento em que tu enviar os documentos, enviar a análise, né, as gurias fizerem essa análise, ela vai confirmar. Tá, ok, obrigado. De nada. E para quem não tá... Boa noite, Marília. Oi, Marília. E para quem não está conseguindo tirar a documentação no site que foi sugerido, como que vai ser feito? No caso, os comprovantes de renda e coisas assim. Olha, Marília, assim, não é, né? Realmente não é o meu chão, o ProUni. Né? O que eu posso fazer é conversar com o pessoal lá com o setor para ver se a gente consegue esclarecer algumas dúvidas que vocês estão. Né? Posso colocar talvez o contato direto ali com a menina que faz a manutenção lá, porque realmente eu não... Né? Eu vi que tem o edital, tem, né, várias coisas, tem o prazo, então eu cuido muito do prazo, né? Mas o que precisa enviar ali, eu não me apropriei dessas informações, mas posso, né, encaminhar ali, daqui a pouco alguém auxiliar lá dentro da Ubra, né? Nós estamos, assim, como eu falei para vocês, a gente não conseguiu ainda a aprovação do plano de contingência, então a gente não pode deixar as portas abertas ainda. O que a gente está fazendo? A gente está agendando, né? Então, daqui a pouco, Marília, tu vai lá e conversa com alguém, não sei, né, se tu consegues ir lá, manda um e-mail para a Carla, que é a secretária, ela agenda um horário, né, com a pessoa bem responsável do ProUni, e aí tu conversa, né, ela vai te dizer o que precisa levar, daqui a pouco leva presencialmente, aí vocês podem combinar, eu acho que é a melhor maneira. Só que realmente as portas, elas não podem, né, devido à determinação da prefeitura, elas não podem ficar abertas, é realmente só com o agendamento e as questões mais urgentes, vamos dizer assim. Mas eu considero isso como algo, né, bem importante de ser resolvido, até porque dia 21, a Ubra, ela realmente daí fecha, são férias coletivas, né, da parte tanto acadêmica quanto administrativa. Então, no dia 21 de dezembro até 4 de janeiro, vai estar fechado. Então, agora, se tu agendares, tu consegue uma orientação lá e acho que seria bem importante, bem válido tu fazer isso. Né? Porque a gente quer fazer tudo certinho, né? Oi? Sim, tá bom, obrigada. Tá? Como ou a gente consegue no site ou no INSS, né? E eu realmente não procurei me informar como estão as agências do INSS, por isso que eu fiquei preocupada. Mas eu vou falar com elas então, obrigada. Tá, de nada.
Quem mais, pessoal? Não deixa o professor Felipe abrir o microfone, porque ele começa a falar, daí ele quer cantar Faroeste Caboclo. Eu tentei levantar minha mãozinha aqui, mas não sei se deu certo, tá? Mas eu vou falar um pouquinho, porque sou eu, Camila, tá? Oi, Camila. Eu falei com a Tanisa, da secretaria, e eu também estava com a situação dos relatórios também do INSS. Aí eu mandei para ela, que é o CENIS, que a gente tira no site do INSS, tá? Que é essa comprovação, no caso que tu não trabalha de carteira assinada, que tu não tem contribuição, é esse tipo de coisa que eles estão pedindo. Aí eu mandei para ela, aí ela me disse que eu teria que ter uma comprovação, como eu não trabalho de carteira assinada, eu trabalho por conta, e aí eu tinha que fazer uma declaração a punho e ir até o tabelionato para autenticar em cartório, no caso que eu trabalho por conta, que eu tenho uma renda X e coisa e tal, que teria que ter alguns testemunhos, que no caso se eu vendo para fora, alguma coisa assim, mas se não tivesse testemunha não tinha problema, mas que eu tinha que registrar em cartório que eu trabalhava por conta e também junto com esse documento que é o CENIS. Então foi isso que ela me passou. Então, acredito que a maioria do pessoal está com essa dúvida, o pessoal que está desempregado ou que trabalha por conta está com essa dúvida nesse sentido. Mas eu me informei com ela, foi o que ela me passou. Tem que extrair esse extrato do CENIS pelo site do INSS, ou então, se puder, ir até o INSS, mas eu não sei se eles estão atendendo, só com agendamento talvez, mas pelo site eu consegui tirar o meu. Tá? E também com essa do cartório para poder fazer para poder complementar esse CENIS. Até eles colocaram ali um site do CENIS para colocar ali, para emitir o extrato, mas eu não consegui também. Aí eu fiz uma busca na internet ali, aí tinha que fazer um cadastro, aí eu fiz o cadastro, ali apareceu, ali pede umas confirmações das últimas empresas que tu trabalhou, documentações tuas, aí tu fecha um cadastro com eles. Aí depois tu abre o cadastro e consegue emitir esse extrato. Então, daqui a pouco é isso, Marília, que tu precisa. Mesmo assim dá erro. Sim, ele vai, eu fiquei dias tentando, porque daí ele não batia, dizia que não batia com as informações. Aí quando eu consegui finalizar o cadastro, aí eu fiquei acho que uns 4 dias tentando, porque daí dizia que estava dando erro de datas e não sei o quê, olha, foi um parto, assim, sabe? Mas eu consegui chegar até o ponto de conseguir me cadastrar para tirar o extrato. Pois é, por que eles não facilitam, né? É muito complicado, porque daí ele dá o erro, aí pede para te entrar depois de 24 horas. Aí eu fiquei nessa função, assim, praticamente quase a semana toda. Porque assim, né, gente, só para deixar, assim, bem claro, né, esse contrato, isso que a Ubra está pedindo, a Ubra precisa prestar contas, né, não é para a Ubra esse documento, né, esse documento ele é encaminhado para o governo. Então, o governo solicita essa documentação. A gente acha, nossa, mas para que tanta coisa e para que isso? É o governo que pede todo esse checklist. Então, realmente não tem nada a ver com alguém que acorda de manhã. Vamos pedir todas essas listas, essa lista aqui gigante. Não é isso. É realmente o que o governo exige que a Ubra apresente para justificar a manutenção da bolsa, né, para determinado aluno, né? E eu digo assim, por que o sistema também não auxilia, né, Camila? Que complicado se tu tem que ficar entrando e ficar fazendo, né? Isso é bem dramático, vamos dizer, nesse momento em que a gente quer evitar de ir no INSS da vida, né? Tu tá evitando de ir em algum lugar, então, que tu, né, tenha mais riscos, enfim, né? A gente sabe que tá a pandemia não tem nada de calminha por aí, não, né? A gente sabe que é um risco, então tem que abrir o olho realmente, né? Então, olha aqui, Marília, daqui a pouco nós vamos fazer um tutorial com a Camila, né? Vamos fazer um meet com o tutorial da Camila. Passo a passo da Camila. Eu vou tentar puxar aqui no computador o link direto que eu consegui e vou tentar passar lá no grupo. Que aquele link que está no e-mail que mandaram pra gente não deu. Passo a passo. Camila, mas o passo a passo, ele é tranquilo de fazer. O problema é que o sistema te pergunta qual foi a última empresa que tu trabalhou. Aí tu coloca o nome da empresa e dá erro. Isso, e daí parece que tu tá mentindo a informação. Justamente, é o que eu te disse, eu tentei umas 4, 5 vezes para conseguir finalizar o cadastro.
o próprio sistema mesmo, acho que fica trolando com a pessoa, acho que para ver se a pessoa vai insistir ou se vai desistir. Não, para ver se a pessoa vai falar a verdade, né? Se não vai trocar o nome da empresa, fica te testando. Ó, vamos ver se fala a verdade, tá que nem interrogatório, né? Para ver se a pessoa pergunta 10 vezes a mesma coisa para ver se ela confirma. Mas, enfim, né, gente? Então, assim, a Camila já nos deu uma orientação aí, né? Eu acho que vale, então, tentar mais um pouquinho, né, Marília? Assim, né, acho que é algo que a gente precisa, né, provar, como eu falei para vocês, para o governo. Então, bem importante dar mais uma tentada. Vai lá, igual, fala com a Tanisa, né? Senta lá com a Tanisa e diz, olha aqui, ó, Tanisa, eu trabalhei nessa empresa e não aparece, né? Não consigo cadastrar ela. Então, também, né, o pessoal lá pode auxiliar. Tá? O pessoal tá lá para ajudá-los. Ok, mais perguntas? Não sei, a Fábio tá com a mãozinha levantada ali, a Fabiane. Então vai, Fábio. Sim, boa noite. Oi. Eu tenho uma dúvida sobre os estágios que vão ser nessa categoria 17, é isso? Não, os estágios são presenciais, né? Até que o governo libere. Em princípio, ela vai ser ofertada, o primeiro estágio vai ser ofertado presencial. Tá, eu já fiz o primeiro, no caso. Daí assim, Fabiane, nós vamos ofertar o dos anos iniciais em 21/2. Vai ser só 21/2. Caso tu tenha muita pressa, eu quero me formar em 22/1, não tem como passar de jeito nenhum, ou 22/2, sei lá, né? Como estava a tua programação, assim. Aí, né, a gente vai ter também essa oferta no EAD. Nós vamos ter ela. Aí o estágio, ele tem as orientações, vamos dizer assim, na própria plataforma. O aluno tem que postar lá os documentos, acontece assim, muito parecido, tu só não vai ter esses encontros com o teu orientador como tu tem, né, mesmo de uma maneira remota atualmente. Né? Sim, o do estágio da educação infantil já foi assim. Mas porque no meu aconselhamento de matrícula, para mim, faltam só 4 cadeiras e 2 estágios. E no meu aconselhamento de matrícula só abriu 2 cadeiras, 2 disciplinas para mim. Tá, é porque essas, como eu te falei, né, as EADs, elas não estão cadastradas ainda, elas não têm nem número de turma. Sim. Tá? Então, essa semana, até dia 26, eu tenho para indicar as disciplinas que eu quero para o campus Guaíba. Tá? Sim. Aí eu vou indicar as disciplinas e, a partir do dia 1º, elas vão estar disponíveis. Por isso que a gente está pedindo, né, que vocês aguardem um pouquinho para a gente fazer tudo junto. Né? Porque senão tu faz metade da tua matrícula e depois tu faz a outra metade para incluir as EADs, né? Sim, a minha dúvida era perante aos estágios, porque, no caso, isso vai atrasar a minha formatura, né? Se eu não fizer agora em 2022/1, vai atrasar, porque eu tenho só 4 cadeiras, 4 disciplinas para terminar a faculdade. Não, vai ter em outra modalidade, vai estar disponível, né? Sim. A gente também sempre aí tem um canal, né, que o Polo, até o Fábio, né, que é um queridão, assim, do Polo EAD, ele passou, que é além de um tutor que fica, isso a gente às vezes nem se liga, né, na hora que a gente passa ali as informações para os alunos, né, que estão matriculados na modalidade à distância, ou muitos de vocês também não entram por questão do horário, né, enfim. Depois pega um material grande, né, longo lá com 40 slides, acaba não olhando. Mas tem uma parte do material que fala que existem tutores que ficam, tem um cadastrinho ali do Meet, eles ficam à disposição todos os dias, de segunda a sexta, das 7 da noite até as 10 da noite, e ele é dividido por bacharelado, licenciatura e estágios e TCC. Sim. Então, as dúvidas que vocês têm de documentação, esse tutor, ele está ali disponível todos os dias de noite. Tá? É só clicar naquele linkzinho ali, que ele já... E até assim, um desabafo, vamos dizer assim, dos tutores, né? Que quase ninguém procura. Eu disse, sim, porque, né, é no meio de uma apresentação de 40 slides, isso tem que ser melhor divulgado, né, para a gurizada realmente
usufruir do que tem disponível, Sim. né? Sim, eu não sabia que tinha disponível. Então, assim, eu vou passar ali a mensagem, vou deixar até ali no grupo, né? Desses 3 professores. Né? Acho que eu não coloquei isso no grupo. Não? Não percebi. Se colocou, não percebi. Tá, mas então eu vou colocar ali de novo no grupo e ali tem o link, né? Que vocês podem utilizar tanto para os estágios e tem um outro específico daí da licenciatura. Eu vou tirar o do bacharelado, né? Para vocês não se confundirem. E aí só tem que prestar atenção se é o tutor da licenciatura ou se é dos estágios, né? Agora, nesse final, daqui a pouco não vai ser tão útil, mas aí vocês já sabem que existe esse canal e que no semestre que vem ou vão ser outros links ou vão permanecer o mesmo, mas que existe esse recurso para dar o suporte para vocês. Isso é bem interessante. Tá ok, então, obrigada. Essa era a minha dúvida, era quanto aos estágios. Obrigada. De nada. Acho que tem uma pergunta da Andrine ali. Andy Sutil ali, ó, Simone. Ah, tá. Aqui faltam. Assim. Na verdade, 8 disciplinas é muita coisa, né? Ainda mais nessa modalidade que a gente está, ou dessa maneira que a gente está hoje, né? Então, academicamente, não é nada aconselhável, tá? Então, eu te sugiro, né, assim como o professor Felipe, a fazer 4 e 4. O sistema ele vai te trancar em 6, tá? Ele vai te trancar ali, que é o que é recomendado, então, para tu cursares, né? Então, a tua formatura, o correto, né, que tu faça em 2021/2, tá? Tens que ver também o tempo de integralização, quando que tu entraste, né? Tu precisa lá no mínimo de 4 anos para te formar, né? São 8 semestres. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Mas eu já vou lembrar do teu nome lá. Agora deixei meu livrão, que tá um livrinho, né, Felipe? Pequenininho, né? Imagina. Já pegou, Felipe, ou não? Não, vou pegar amanhã à tarde. Ah, então tá. Então, eu acabei deixando lá na Ubra, mas a gente pode olhar, né? Já faz toda essa análise, ver se não tem nada para aproveitar, não é para ter, né? Nenhuma equivalência, mas a gente olha lá a questão da tua matrícula, tá? Mas 8 disciplinas é muita coisa. 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 20/1, 20/2, 21... o certinho, né? O tempo de integralização é em 2021/2, tá? Para fechar o semestre direitinho. E até a questão da sobrecarga à distância, né, que a gente teve bastante durante esses 2 semestres, né, vocês viram que não é fácil a gente, né, ninguém dá conta, né, então 8, se tiver nesse formato remoto inicial, é complicado. Muito complicado, né, muito complicado. Quem mais, pessoal? Boa noite. Oi. O Thalisson, eu levantei a mão, mas eu acho que não apareceu aqui. Eu tenho, só para confirmar, então, no caso a gente precisa esperar até o dia 1º, isso, para começar as rematrículas, para aí então a gente ter a grade ali toda certinha, isso, para a gente pegar, no caso, se for preferível, as EADs, as presenciais, ou essa nova, seria isso, né? Isso, assim, na verdade, né, Thalisson, a gente está organizando, como foram antecipadas, assim, a gente, né, no susto, vamos dizer assim, eu e o professor Felipe, a gente quer organizar a matrícula, né, e cuidar, orientar vocês da melhor maneira. Então, assim, lá no dia 1º, a gente vai ter todas as disciplinas, né, agora a gente tem só cadastradas nos sistemas e disponíveis para vocês as disciplinas presenciais e essa da categoria 17. As demais não estão. Então, para fazer uma matrícula única, né, a gente marca lá por blocos e vai orientando vocês, né? Aquele que aparecer já no aconselhamento com as disciplinas, né, à distância, o que pode, né, cursar ali, já tem as suas disciplinas, né, já pode fazer a matrícula, não teria problema nenhum. O nosso único medo
é que, por exemplo, tu estejas matriculado numa disciplina que foi prevista, né, para ter uma equivalência. E que, como o sistema ele não sabe ler esse código, ele vai te dizer, olha, tu tá em aberto com essa aqui. Mas, na verdade, a professora Vivi já tinha programado algo para ti, para ter uma equivalência. Né? Aí ela fica sobrando, ela fica fora do histórico lá e fica sem aproveitamento. Né? Porque daí tu vai te matricular novamente numa disciplina que estava sendo prevista para ter uma equivalência na outra matriz. O que eu vou dizer assim para vocês? Né? A maioria, né, o que vai dar assim um pouquinho de talvez, né, mais uma confusãozinha ali maior é agora, né, porque agora tem os formandos, né, os formandos de 20/2 são os que ficaram na matriz, né, o ano que vem, 2021, só fica uma matriz, então todo mundo vai conseguir se organizar e aí vai acabar toda essa confusão, né, eu preciso de orientação, o que eu faço da minha matrícula? Porque realmente é né, são 3 matrículas vigentes, então, assim, é uma confusão que pode, que não pode, que está pendente, né? Mas a partir do semestre que vem, todo mundo na mesma matriz, aí não vai ter esse tipo de problema, porque os códigos vão ser o mesmo, tudo vai conversar igual, né? Aí não vai ter esse tipo de problema de acabar cursando 2 vezes, porque o sistema te mostra, né? Ele está disponível ali com código. Para ele está em aberto, mas na verdade tu vai ter uma equivalência, tu entendeu? Não, sim, eu achei bom isso, achei ótimo que vocês estão propondo, assim, para nós. No que diz respeito a esses grupos, no caso, seriam montados e aí seriam chamados por WhatsApp, por e-mail, como seriam, ainda não tem nada ao certo. Pois é. Para ser organizado, no que diz respeito à organização, assim. Pensando em fazer por Meet, porque daí a gente pode ir conversando, né, com cada um de vocês, porque assim, por WhatsApp, nem sempre a gente está na frente do computador, né? Então, por exemplo, tu vai me chamar e eu vou dizer, vou olhar para ti, né? Aí o que acontece? Meu WhatsApp, coitado, ele vem, né, umas 20 mensagens por segundo no coitado, né? Aí o que acontece? Eu olho, já vou ver para ti. Aí me chama, eu começo a fazer outras coisas e acaba se perdendo aquela conversa. Né? Então, o Meet, eu vou, né, eu ou o professor Felipe, ou os dois, nós vamos estar conectados e prontos para falar com aqueles alunos ali marcadinhos. Tá? E aí, por que a gente vai fazer de grupos? Né? Porque daqui a pouco, se tiver todos os alunos, né, vai ficar todo mundo ansioso para saber da sua matrícula, tá? E vai acabar, eu não vou esperar até, né, imagina, eu vou começar lá no A, né, quando chegar lá no W eu já estou, né? Enfim, então a gente faz essa orientação por grupos para não ficar tanto tempo disponível. Imagina, né, o tempo de um Meet se a gente colocar todo mundo, né? Então a gente faz, daqui a pouco até no grupo ali, a gente começa a perguntar, né, Felipe? Uma organização, a gente pode fazer, talvez, alguns encontros, né? Algum encontro de manhã, no próprio dia 1º, outro encontro, ou a gente pode começar a organizar até na sexta-feira já, né? Pode ser feito antes também, esse encontro, né? Porque não teria problema, a pessoa só espera lá no dia 1º para estar tudo disponível para ela também. Então, é uma possibilidade de a gente começar antes, né? Eu só tenho essa semana, claro, além, né, assim, eu tenho a visita da reitoria aqui em Guaíba, então a gente está preparando, a gente vai ficar a quarta-feira inteira, né, envolvido com eles, assim. Depois, sempre tem demanda, mas aí a gente vai, né, organizando, para daqui a pouco já começa antes, né, não precisa deixar para o dia 1º, a gente pode iniciar já esses grupos e aí vamos orientando vocês. Certo? Ótimo, muito obrigado. Eu tenho mais uma dúvida. Fala, Marco. Que é sobre... primeiro é sobre o comprovante de renda, né? A primeira vez que eu fiz, eu peguei no INSS, aquele negativa, né, que se chama. Uhum. E das outras vezes eu só falava que continuava o mesmo valor. Uma outra vez eu levei só o recibo do caixa eletrônico, que constou como documentação,
E depois eu só falava lá para a Tanisa e ela aceitava, porque sabia que continuava a mesma coisa, né? Ainda é a Tanisa que cuida disso, mas é que não é ela que decide, né? Ela vem uma ordem de cima. Mas será que esse recibo do caixa eletrônico é mais fácil para mim ir no banco e pegar isso do que para uma agência do INSS, né? E outra, porque é demorado, eu acho que lá tem que agendar e tudo mais, e tá lá dentro não seria uma coisa boa. Sim, sim. Marco, assim, ó, realmente o ideal é que tu converse com a Tanisa, né, se é possível, como bem tu falaste, assim, não é nenhuma determinação dela, não é nem da Ubra, né, talvez o governo esteja fazendo toda essa, vamos dizer assim, reciclagem, né, vamos dizer assim, então ele está exigindo a documentação ali específica, mas conversa com ela, né, se é possível, se é um documento válido, dá uma conversadinha com ela, não sei se tu tens o e-mail dela, não. Eu não acredito que tenho, mas se eu não tenho, eu peço para alguém na hora e vejo, né? Mas eu tenho contato com a Tanisa, assim. Então faça isso, né? Dá uma confirmada com ela, que sempre é melhor ali, né? Porque a pessoa que está avaliando a documentação, ela já vai te dizer rapidamente, ó, isso, né? Consigo, isso eu não consigo. Eles mudaram a regra, né? Eles estão nos exigindo a comprovação de outros documentos. Então, tudo isso depende, né, de quem está lá em cima, né, com a caneta, como a gente diz, né? E o que vai pedir para nós de documentação. Eu vou colocar aqui, ó, já. Deixa eu colocar aqui para vocês, chatzinho aqui. Ver se eu consigo salvar ali. E eu tenho outra dúvida. Não é uma dúvida, é uma pergunta. Que é dúvida, né? Se não tivesse pergunta, se não fosse dúvida, não teria pergunta. Tá certo. No semestre passado, nos foi dito que esses estágios remotos, que a Ubra ia tentar uma prática com as escolas, principalmente para aqueles alunos que nunca tiveram contato, né, dentro de escola, né? E se isso ainda continua, se estão se movimentando para isso, para que a gente tenha, no caso de voltar a ser presencial já o semestre que vem ou no próximo. Como se fosse uma recuperação, vamos dizer assim. Isso, só para ter uma prática dentro de escola mesmo. Não precisaria projeto nem nada, sei lá como é que funciona. Eu não sabia disso, né, Marco? Assim, não sei como foi. Aqui o Felipe colocou, ó, que na disciplina de práticas tem como. Tá? Então, realmente, né, Marco, a gente não sabe quando vai dar para voltar. Tá? Mas a ideia é que a gente consiga vivenciar um pouquinho, né? Porque como é que tu vai chegar na escola, né, assim, vamos dizer assim, realmente, né, passar no concurso, chegar na escola sem uma vivência real, né? A gente sabe que isso é muito complicado. Então, assim, o que a gente puder fazer para ajudar ali, né, com certeza a gente pode marcar alguma coisa, organizar algum encontro, né, Felipe? Sim. E vamos sim. E essa disciplina de prática é uma disciplina nova, né? Sim, é uma disciplina de PEI. Então ela é práticas e depois vem projetos. Então ela forma, vamos dizer assim, a primeira do PEI é quando tu faz um mapeamento do local. Então tu vai lá, faz uma análise, vê o que o local precisa, né? Organiza e monta um projeto. Esse projeto ele vai ser aplicado no segundo PEI. Lá tu coloca toda, né, a tua energia, tudo que tu montaste na primeira, tu coloca, então, em prática na segunda. Essa é a grande ideia, né, desse projeto, assim, é algo fantástico, assim, se vocês escutam, né, a professora Simone falando sobre os projetos de extensão, é algo incrível, assim, todo esse mapeamento, né, fica diferente, porque ele, assim, ó, ele não é um estágio em que tu vai lá, né, e acompanha o professor, daqui a pouco, quando tu vê o professor, te joga dentro da sala, fecha a porta e diz, vai. Não é assim. Né?
Então, é um projeto que um grupo montou, é um projeto que o grupo vai lá aplicar, né? Então, é bem... eu acho que também tu vai mais relaxado, né? Do que uma tensão de um estágio, de que tu tem que, né, cumprir aquilo ali. A prática eu acho fantástica, assim, essas disciplinas de PEI. Também sou fãzaça delas. É verdade. A proposta é incrível. A gente tem que realmente abraçar, né, e tentar fazer com que ela aconteça no modelo proposto, né? Porque às vezes a gente também vai um pouquinho sem vontade, né? O que é isso? O que estão inventando? Que mais coisa para eu fazer, né? E aí a gente acaba deixando de aproveitar, que isso nos dá um fundamento bem legal, né? Tanto para vivenciar depois lá fora, como nos preparar para os estágios lá na frente, né? Então, é bem legal mesmo. Uhum. Professor Felipe levantou a mãozinha. Minha coordenadora, eu vou ter que sair, eu tenho aula. O que foi? Não fui eu que derrubei a coordenadora, cara. Ela que saiu. Não, tá no outro. Ô, Simone, tu caiu, acho, do teu áudio. Gente, a Andréia já me botando pressão para aula, gente do céu. Minha secretária, olha. Ensor, antes do senhor sair, eu queria tirar uma dúvida contigo também em relação de novo, volto com os grupos, tá? Como os alunos serão chamados para ser organizado? Se será colocado um link no e-mail ou coisa assim, essa questão assim. Não, acho que a gente tem uma comunicação boa pelo grupo ali que funciona com a Camila. Montamos os grupos ali por dia e podemos mandar um link pelo grupo ali com tais nomes, segundo, fizemos um cronograma, tá? Com os links para vocês entrarem aí por dia. Isso, ótimo. Valeu, desculpa aí, tá? Já acabou que eu me perdi aqui quando é que eu ia falar. Eu tenho algumas dúvidas com a questão também que o Thaleson estava tendo. Os grupos, eles vão ser montados por previsão de formatura ou por ordem de chamada? Olha, a Simone está sem microfone, mas eu acho que eu fiz leitura label, ela falou por ordem de chamada, que é a ordem que tem do livro lá, né? Tá, e mais algumas perguntas. Os professores dos estágios da IAD não vão ser os professores que a gente conhece? Da IAD, provavelmente, ou se vocês não conhecem. E também voltando para essa parte da rematrícula, né? Os formandos de agora de 2021/1, eles já estão com as matrículas organizadas como sempre estão, ou vão ter que também esperar pelo processo? Não, na verdade, a gente aconselhou esperar dia 1º, porque tu pode ter disciplina que foi prevista para ti, já está feita essa organização, só que ela não abriu ainda, porque o EAD não abriu as disciplinas. Então, tu pode correr o risco de fazer agora, mesmo estando organizado, e não ter uma das disciplinas que tu precisava, entendeu? Tá, isso eu entendi. O que eu estou me referindo é que dizem, né, pelo que eu acompanhei pela minha irmã, os formandos, eles têm vaga garantida. Então, não precisa se preocupar tanto com a rematrícula quanto quem não... Então, formando é prioritário na matrícula, não te preocupe. Tá, não, era só por essas questões e a questão dos professores dos estágios em EAD. É que, na verdade, a língua aí, né? Ou é Simone ou Felipe, né? Então, professor, por enquanto... Tu ri, né? Mas, Felipe, eu acho que é uma boa colocação. Daqui a pouco a gente faz... na mesma primeira reunião, então, com os formandos. Boa. E aí depois a gente começa, então, com a ordem, aí sim, né? Com certeza. É uma ótima ideia. Então, tá. Daqui a pouco a gente inicia os formandos nessa semana mesmo. Vamos ver o que a gente consegue montar de... Que orgulho. Essa é uma estagiária boa, cara. Essa aí, olha... Eu ia sugerir que fosse por idade decrescente, mas agora que formando, eu vou ficar quieto. Daqui a pouco vocês vão querer por... Como é que é que fala? Por aleatório, né?
né, por sorteio. Mas fica tranquila, tá, Andréia? Todos vão ser chamados. Se não puderem naquele dia, já sinaliza, a gente já coloca no outro grupo, tá? Então, assim, a gente vai pensando, a gente também tem o WhatsApp de vocês, daqui a pouco também é uma possibilidade, né, Felipe? A gente organiza ali no livrão e vai mandando, né, as possibilidades ali de matrícula na ordem, até pelo próprio WhatsApp também é uma a gente usa tudo que é meio, né? A gente dá um... Não se preocupe. É que, claro, o ideal, né, é que a gente consiga conversar, orientar ali vocês, mostrar o que falta, né? Mas aí, no caso dos formandos, é bem básico, é bem simples, né? Ali, ó, isso aqui é bem pontual, aí fica mais fácil, né? Daí a gente já organiza esse pessoal até para ficarem mais calmos, né? Porque a gente sabe que véspera de formatura, né? A gente, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai ter toda oferta? E é bem normal, né? Porque a gente já se programou ali. Inclusive, a Camila já está organizando ali também, né? Conversei um pouquinho com ela hoje. Ela já está em contato com a Carla, né? Da secretaria. Carla que organiza todas as formaturas, né? Tem tudo organizadinho já. Então, isso já vai facilitar bastante, assim, para esse grupo. Tá? Isso. Certo, então, pessoal, vamos lá? Vamos para a aula? Vamos para a aula, Felipe. Que pressão, Simone, essa aí me chama a atenção, essa aí me chama para aula. Tá atrasado, professor. Vou informar a coordenação acadêmica que não está em alto horário. Meu Deus. André, eu vou abrir a sala e tu já vai recebendo o pessoal. Na aula antes do prof. Isso aí, vai lá. Gente, um beijão, tá? Um prazer conhecê-los, né? Quase que